Fala aí então, pessoal, vamos começar a nossa terceira aula do curso avançado sobre opções, tá? Hoje a gente está com um cenário novo, áudio melhor, vídeo melhor. Eu acredito que as coisas vão ficar bem mais fáceis dessa maneira, tá? A gente está sempre tentando trazer melhorias aqui, tá? E eu acho que isso daqui ficou bem melhor para a gente, tá? Na última aula, na segunda aula do curso avançado, né, a gente teve uma aula um pouco mais pesada, né? Eu espero que vocês tenham conseguido reassistir a aula, tá? Porque a gente falou de bastante coisa importante, a gente falou de volatilidade, a gente viu as diferenças entre volatilidade histórica e volatilidade implícita, tá? Vimos a importância de saber o que era uma volatilidade implícita, beleza? Analisamos também como que funcionava o mercado olhando pelo lado do market maker, do formador de mercado, né? Então a gente viu como que a gente eliminava a variação do ativo objeto, como que funcionava exatamente a questão de fazer delta hedge, né? E hoje a gente vai começar a aula, tá? Antes de falar das estratégias, antes de entrar, que a gente vai ficar, vamos dizer, metade dessa aula falando de estratégia e depois o curso, né, a quarta e a quinta, só falando de estratégia. Tanto estratégia de alavancagem, né, sem o ativo objeto, como alavancagem com o ativo objeto e proteção com o ativo objeto, para finalizar depois com as opções exóticas, né, com as operações com opções exóticas, que a gente vai falar de duas basicamente. A gente vai falar de um Seagull com opções exóticas e a gente vai falar da Forward Knockout também com opções exóticas. Beleza? Então, para a gente não perder muito tempo, para a gente começar já a nossa terceira aula, tá? A gente vai começar a nossa terceira aula falando de Smile de volatilidade. A gente vai analisar o que é um Smile de volatilidade. Então, vamos relembrar o que a gente estava fazendo aqui, né? A gente viu que o market maker, né, o formador de mercado, ele não podia depender da variação do ativo objeto, né, porque ele não mandava no book dele, não era ele que mandava nas compras e nas vendas que o book dele fazia, e para isso ele tinha que eliminar a variação do ativo objeto para ficar focado só na volatilidade. Isso traz todo um estudo sobre volatilidade, tá? Por mais que a gente, pessoa física, não vai operar um Smile de volatilidade, né, por questões de custo, por questões de tamanho, né? O nosso viés, ele é mais um viés direcional do que um viés propriamente de volatilidade. É de extrema importância a gente saber olhar a volatilidade de um papel, tá? Óbvio, quando a gente pensa em volatilidade, quando eu falo agora para vocês, a volatilidade de Petro tá 60%, 59%, né? A gente precisa entender primeiro o que isso significa e segundo, a gente tem que entender que a volatilidade de Petrobras, ela não é 59% para todas as ações, para todos os strikes, para todas as opções, tá? Então, o porquê disso, né? Porque o mercado em si, tá? Quando a gente olha o mercado, ele não atribui a mesma volatilidade para todos os strikes. Ele atribui volatilidades diferentes para cada strike que a gente opera. Aí você vai me perguntar, então o que significa quando a gente fala que a vol de Petro está 59? A gente facilita o entendimento, tá? Olhando somente a vol at the money. Daí a grande importância daquela nossa divisão in the money, at the money, out of the money. A at the money, tá, é a vol principal, vamos dizer assim, é a vol que a gente vai sempre falar. Mas é muito importante, isso foi até uma dúvida de uma das aulas, que
que foi Marcel. Por que strikes fora do dinheiro ou dentro do dinheiro possuem volatilidades diferentes? Porque o mercado atribui volatilidades, tá, diferentes para cada strike que a gente opera. Tá? A gente pode imaginar assim, a curva de volatilidade ela não é flat, né? Flat é uma coisa reta. Se ela fosse uma coisa reta, a gente teria a mesma volatilidade para todos os papéis. Só que por uma questão de mercado, tá? Isso, se você pensar bem, tá? Matematicamente falando, deveria ser flat, vamos dizer assim, né? A vol de Petro deveria ser igual para todos os papéis, mas não é isso que acontece. O mercado tende a atribuir volatilidades maiores, tá, para strikes fora do dinheiro. Por quê? Porque o mercado tende a cobrar mais prêmio, tá? Cobrar mais risco, né? Atribuir um valor de risco maior para opções que estão mais fora do dinheiro. E isso nos traz uma puta de uma informação, tá? Com relação a, por exemplo, como que o mercado está analisando o risco desse ativo objeto especificamente, tá? Porque quando eu cobro, tá? Se a gente imaginar, quando eu cobro mais vol para uma call, por exemplo, está fora do dinheiro, quer dizer que eu não quero vender eu quero vender uma call, desculpa. Eu quero vender uma call fora do dinheiro mais cara do que eu estou vendendo uma call uma call no dinheiro, tá? Assim como quando ele atribui uma call fora do dinheiro, dentro do dinheiro, mais caro, ele também está cobrando mais risco. Isso vem, tá? Vem do mercado, vem da ideia de mercado, tá? Quem atribui essa curva de volatilidade é o mercado, tá? Mas vem muito do mercado olhar o risco daquele papel, tá? Eu não quero vender coisas fora do dinheiro ou dentro do dinheiro, então eu atribuo uma vol um pouco maior. E aí isso, tá? A gente sabendo olhar isso, tá? Óbvio, a gente não vai operar nesse primeiro momento, pelo menos, eu acho que não é muito o intuito aqui a gente aprender a operar e sim a analisar uma curva de volatilidade, tudo bem? Se vocês olharem aqui, eu trago um exemplo, obviamente bem simples, né, de uma curva de volatilidade, tá? Onde aqui, né, nesse ponto aqui, a gente tem um gráfico aqui, né, de volatilidade por delta, tá? O gráfico que a gente atribui uma curva de volatilidade é sempre vol, tá, no eixo Y e o delta no eixo X. Por que não o strike? Porque o delta é mais fácil, o delta ele é contínuo, né? O delta ele vai de 0 a 100. O strike não, o strike ele é quebrado, né? Ele é discreto, como a gente diz em estatística. O strike ele vai do 16 e tem o 16,25, por exemplo, depois o 16,50. O delta ele é contínuo, então a gente sempre faz ele pelo delta por vol, tá? E aqui é um exemplo de um tipo, por exemplo, de curva de volatilidade. Por que chama smile de volatilidade? Porque normalmente essa curva de vol, tá, ela se parece com um sorriso, tá? Ela tem, assim, depende muito do papel, né? E depende muito do ativo que você está falando. Se você está falando de dólar, de milho, de juros, tá? Essa curva tem as suas particularidades, tá? Mas para equity, especificamente, que é o que a gente trabalha aqui, né? Para equity, essa curva tem normalmente essa cara, tá? De smile, essa cara de sorriso, beleza? O que significa isso então? Tá? Primeiro, nesse ponto do meio, você vai ter 50 delta, concorda? Então, se aqui é o delta vindo de 0 a 100, tá? Você tem, no caso das puts, por exemplo, você tem dentro do dinheiro
quanto maior o delta, né? Isso a gente já viu também em aula, né? Quanto mais delta, quanto maior a probabilidade de exercício, tá? Mais dentro do dinheiro uma opção tá. Quanto menor o delta, quanto menos probabilidade de exercício, quanto mais pozinho, tá? Mais in the money essa opção tá. Então aqui, ó, você tem a at the money, tá? O a dentro do dinheiro e a fora do dinheiro, beleza? Repara que se você plotar, né, um smile nesse gráfico, você tem a at the money possuindo a vol, vamos dizer assim, mais baixa, tá? Mais baixa. Você tem as foras do dinheiro e as dentro do dinheiro com a vol aumentando. O que é importante a gente saber analisar? A primeira coisa que é importante saber analisar é que muito próximo do zero ou muito próximo do 100, a gente não costuma olhar muito volatilidade. Tá? Porque existe um problema matemático para você conseguir exatamente plotar uma coisa tão próxima do zero ou tão próxima do 100. Então a gente evita, tá? E o mercado até evita precificar esse tipo de opção aqui, né? Tanto as muito fora do dinheiro, ó, como as muito dentro do dinheiro, o mercado tende a não operar esse tipo de coisa, tá? E a gente tem, então vamos dizer, de 5, né, de delta 5 a delta 95, vamos dizer, tá bom? A gente tem a nossa curva de volatilidade, tá? Basicamente o que a gente está fazendo é, pega 50 delta e vê qual que é a vol, tá? Pega 75 delta e vê qual que é a vol. Pega 90 delta e vê qual que é a vol, tá? O que você tira de informação disso daqui? Beleza? Primeiro, a at the money, olhando uma curva de volatilidade, a at the money ela manda, né, na altura que está o seu smile. Quanto maior a at the money, mais alto, né, o seu smile vai estar. Só que repara que a vol de Petro subiu. Se você falar a vol de Petro subiu, a vol at the money de Petro subiu, sobe tudo, tá? Só que pode acontecer, por exemplo, de só subir as dentro do dinheiro. Então pode acontecer isso aqui, ó. Tá? Ou pode acontecer das dentro do dinheiro subir e das fora do dinheiro cair. Isso, né? Essa ideia, tá? Então a gente tem dois movimentos que uma curva de volatilidade, três movimentos que uma curva de volatilidade pode fazer, tá? O primeiro movimento é a vol subir, a at the money subir. Então a curva de volatilidade, se a gente imaginar a curva de volatilidade aqui, ela vai subir e cair. Ela pode fazer esse movimento aqui, tá? Esse é o movimento at the money. Eu convido todos vocês, a gente começou, eu não sei se vocês viram, né? Eu comecei a fazer eu fiz um primeiro vídeo sobre volatilidade, tá? Por quê? Porque eu acho que para vocês terem esse feeling de volatilidade, é necessário acompanhar a vol durante um tempo. Não tem como a gente operar volatilidade, entender de volatilidade, sem que a gente tenha esse acompanhamento sobre a vol. Não tem como a gente saber se está caro ou se está barato, ou os movimentos que elas podem fazer, sem olhar o mercado de fato. Então eu comecei a fazer, vou começar, né? Eu fiz o primeiro, a semana passada, eu vou começar a fazer diversos vídeos para a gente analisar esse movimento, esses movimentos que eu estou falando aqui, beleza? Então você tem esse movimento da at the money subir e cair. Você tem o movimento do risque. O que é o risque? É a curva fazer assim, ó, ou assim.
tá? Então, quando a curva faz assim, quando ela empina, o que que você tem? Quando o mercado está projetando algum movimento ou está com medo de algum movimento, ele tende a cobrar mais caro por esse movimento. Então, por exemplo, eu não quero, o mercado está imaginando uma movimentação muito grande em Petrobras, um risco muito grande em Petrobras. O que que ele faz com a curva? Ele aumenta o risco de Petrobras, que é o risco. Ele empina a curva para um dos dois lados. Tá? Então, eu aumento as vols, por exemplo, né, dentro do dinheiro e diminuo as fora do dinheiro, no caso da put ou vice-versa. Então, tem esse movimento que pode fazer, tem esse movimento que pode fazer, e tem um terceiro movimento, que é o movimento da fly. E basicamente o movimento da fly ou da borboleta não é a mesma fly que você opera no direcional, que a gente vai ver a estratégia, mas é o movimento dela fazer assim, ó, dela fechar. Então ela pode fechar ou ficar cada vez mais flat. Então uma fly muito baixa, por exemplo, significaria uma curva mais flatzinha. Uma fly mais alta teria uma curva mais com cara de sorriso. Tá? Então, são esses três movimentos. Isso, como eu disse, precisa de tempo, precisa ficar olhando o mercado. Não tem muito como eu mostrar para vocês aqui esses movimentos, porque ficaria uma coisa muito falsa. Mas o que eu quero fazer com vocês? Eu quero montar uma curva de volatilidade. Então, eu quero mostrar para vocês uma situação real, com dados reais, onde a gente pega os dados e monta uma curva de vol. Eu preparei aqui uma planilha, deixa eu colocar aqui para vocês, deixa eu fechar essa daqui. Eu acho que ele já pega automático. Aqui, pegou. Então aqui, ó, como montar uma curva de volatilidade do zero. Então vamos ver como que a gente poderia fazer para montar uma curva de volatilidade. Tá? O que a gente precisa primeiro para montar uma curva de volatilidade? Essa planilha vai estar disponível para vocês baixarem lá na plataforma, tá? Não precisa se preocupar. Uma curva de volatilidade a gente vai precisar do vencimento da opção, né, dos dias úteis, do ativo objeto, do preço do ativo objeto e dos juros. Eu peguei esses dados, tá, para fazer faz um tempo, mas isso não importa, tá? Eu não quero pegar de novo porque a gente vai perder muito tempo, mas imagina um ativo a 17,25 com juros a 3,30. E aqui eu peguei diversos strikes, tá vendo? Ó? 13,05, ou seja, um strike muito dentro do dinheiro. Fui pegando todos os strikes. Peguei aqui ó, o 17,05, que é o 17,30, né? Que seria um muito próximo do dinheiro. E comecei a sair do dinheiro, 17,50, se você analisar na call, né? 21, ó, e a gente foi até o 25. Na coluna E, eu coloquei o que? O preço que o mercado estava trabalhando cada uma dessas opções. Então, para call, tá? De 13,05, tá? Com o papel a 17,25, uma opção que vence no dia 15/6, com juros de 3,30, o mercado estava tendo offer de 4,50, de 4,29, de 4,08. Entendido a ideia? Tá. Aqui a gente consegue fazer o quê? Lembra que eu falei na aula passada que era possível você, olhando um preço, saber qual era a vol que o mercado calculava? O que a gente está querendo fazer aqui então? Imagina assim, ó. Eu sei que essa opção, tá? O strike, que é um dos fatores,
uma call, juros, spot e vencimento. Vencimento, spot, juros, strike, falta vol. Para quê? Falta vol para ter o preço. Só que eu já tenho o preço. Então, o que eu faço? Eu mudo a minha fórmula para que eu, dando o preço, eu tiro a vol. Beleza? Beleza. E a gente tem aqui, ó, a gente tem uma função nessa planilha que ela é a volatilidade, ela é a volatilidade implícita. Essa função, deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês as opções. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver as opções dela. Calma aí. Vê se vocês conseguem ver, por favor, as opções. Não, calma, eu botei errado aqui. Opa. Foi. Não, vocês não estão conseguindo ver, calma aí. Tá, acho que a gente não vai precisar disso não. Por algum motivo eu não estou conseguindo colocar o argumento das funções. Aqui, ó. Conseguem ver aí? Aqui eu tenho o argumento dessas funções. Olha o que ela me pede, ó. Ela pede o preço da opção, o preço do ativo, o preço de exercício, o strike, a taxa de juros e o tempo. Ela pede também os dividendos, mas para a gente não importa, tá? E ela pede se é call ou se ela é put. O que ela retorna? Eu dou os 5 fatores, incluindo o preço, e ela me retorna a vol. Então, ó, olhando aqui, ó, uma opção que custa R$ 4,50 com o preço do ativo objeto a 17,25, uma opção de strike 13,05. Deixa eu botar para vocês aqui, ó. Boa. Com uma taxa de juros de 3,30. Vocês conseguem ver certinho? Com um tempo de 0,056. Marcelo, por que um tempo de 0,056? Porque a gente anualiza os dias úteis daqui até o vencimento. Tá? Então, basicamente, você vai fazer de hoje até dia 15, tem, sei lá, 20 dias, você divide por 2,52, você tem os dias úteis. Nessa planilha, inclusive, eu mostro para vocês, tem uma lista de feriados para que você possa fazer essa conta. Tá? Então, aqui você coloca depois, os dividendos não precisa, você vai colocar o tipo, que é uma call. Aqui o que ele... Ixi, calma aí. Calma aí que eu coloquei alguma coisa errada. Deixa eu ver aqui. Eu tinha colocado alguma coisa errada, mas ó, preço, strike, tipo, juros, spot e dias úteis, tá? Os dias úteis, ó, gente, é bem simples, tá? Você só vai pegar aqui, ó, eu tenho aqui uma lista de feriados, tá? De 2001 até 2078 da BMF, feriados BMF de 2001 a 2078. É muito importante essa lista, tem que sempre ter, porque tudo que você vai fazer de derivativo, de mercado futuro, você vai precisar dessa ideia. E aqui você usa aquela dias trabalho total, de hoje até a data, você vai ter os dias úteis. Divide por 252, tem os dias úteis que o modelo de Black & Scholes utiliza, da forma que o modelo de Black & Scholes utiliza, tá? E aqui ele me dá uma volatilidade, por exemplo, de 110%. O que significa? Significa que uma opção de 13,05 com essa vol custa 4,50. Vamos ver se isso é verdade? Isso é importante. Vamos ver se isso está funcionando. Como que a gente faria isso? Ó, é simples.
Quer ver? Ó, vou botar aqui para vocês a nossa calculadora de opções. Então, quer dizer que se eu fizer um cálculo para uma opção que vence no dia 15/6, com o preço do ativo objeto de 17,25, que era o preço que a gente estava falando, uma opção de 13,05 com juros de 3,30 e uma vol de 110,25, 110,25, quanto que tem que dar o preço ali embaixo? 4,50. Então vocês entenderam o que eu fiz? Eu fiz exatamente o contrário. Eu tinha o preço teórico e eu queria a vol. Beleza? E a nossa opção dá a vol pra gente. Então tá. Então aqui a gente tem, parece estar funcionando. Se eu travar certinho as coisas, né? Eu tenho que travar o E15 não. O C10, aqui já tá tudo travadinho, bonitinho. Se eu baixar isso daqui, eu tenho o quê? As vols, olha as vols caindo, ó. Eu tenho as vols desse papel, tá? Ó, eu tô mostrando para vocês aos poucos, porque ó, ele tá caindo, tá vendo? Opa, começou a subir. Começou a subir de novo, ó. Me parece que realmente está fazendo um smile. Aqui, ó, opções dentro do dinheiro, uma call de 13,05 com o papel a 17,25, tá dentro do dinheiro, 110 de vol. Começa a ficar mais próximo da at the money, começa a sair do dinheiro, vamos dizer assim, a vol vai caindo, caindo, caindo. Olha a at the money aqui, ó. Isso aqui seria a at the money, concorda? A 19,30 é a vol at the money, é a vol do strike muito próximo do papel. E depois da at the money, olha que ela subindo de novo, ó. Não exatamente, né, gente? Porque não é, o mercado também não é assim, mas ele começa a subir, ó. Subir, 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 subir. Tá? É tudo teoria que ela tem que subir exatamente ali. Isso que são dados reais que eu tirei, tá? De um papel específico, mas isso não importa muito qual é o papel, importa mais o que a gente tem que olhar. Tá? E aí aqui a gente precisa do quê? A gente precisa do delta. Deixa eu aproximar, não sei se vocês estão conseguindo ver bem. Vou aproximar um pouquinho para vocês verem um pouquinho melhor. Ó, tá vendo? Aqui fica melhor, né? Então você tem aqui a vol. Vocês entenderam como eu peguei essa vol? O que significa essa vol? Significa qual é a volatilidade para que, por exemplo, se você pegar aqui a the money, a 17,30, significa que para uma de 17,30 com esse spot, com esse vencimento, com esses juros, com esse strike, para que ela custe 1,31, eu preciso de uma volatilidade de 81,40. Só isso. Aqui a gente vai precisar do quê? Do delta. Para montar essa curva de volatilidade, a gente vai precisar do delta. Também tenho aqui do lado uma fórmula que também é bem simples, perfeito? É uma fórmula que, dado as informações, ela te dá o delta. Então ela só te retorna a probabilidade de exercício. É um delta um pouquinho diferente daquele delta que a gente calcula? Não, é o mesmo delta, tá? Tanto que se você olhar aqui, ó, 88,70 é o delta que a gente está pegando, né? Eu vou pegar o delta da nossa calculadora, né? Lá era 88,70, o delta da nossa calculadora, por exemplo, os mesmos 88,70. Então a gente só pega uma fórmula para dado o que você está me falando, né? Qual é a opção, ela retorna o delta. Só isso que ela faz. Perfeito? Então até aqui entendido o que a gente está fazendo. Vou só arrumar aqui que está um pouquinho tortinho, não gosto.
Foi, agora foi. Tá? 88,70 é o delta dessa daqui. E aí eu posso fazer o quê? Eu posso ir jogando o delta para baixo. Marcelo, o delta está diminuindo, óbvio, né? A call está chegando mais próxima do dinheiro, o delta precisa ir diminuindo, tá vendo? Até que a gente vai chegar muito próximo do dinheiro. Então aqui na casa dos 50 delta, ó. Isso daqui é só porque... Só para vocês entenderem, tá? O delta, teoricamente, quando a gente fala de at the money, a gente fala de ativo objeto igual ao strike. Mas isso não é obrigação. Por quê? Porque a gente normalmente, quando a gente faz esse delta, ele é o chamado de delta forward, tá? Que é o delta futuro. Então quer dizer que o delta a 50 delta, a galo delta, ela não é exatamente com o strike igual ao preço, porque você está olhando o futuro, é só por isso. Mas como eu disse, é você ter uma ideia. O delta tá por aqui, ó. A galo delta tá por aqui, ó. Feito? E aí você vai saindo do dinheiro, o delta vai diminuindo. Tá vendo? O delta vai diminuindo, 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 diminuindo. Obviamente, você está saindo cada vez mais do dinheiro, ela vai virando cada vez mais pó. O que eu consigo montar com essa informação que eu tenho agora? Eu consigo montar um gráfico de delta por vol. Né? Eu consigo montar aqui, ó, consigo inserir um gráfico de linha. Opa, ele pegou aqui, eu não queria que ele pegasse. Inserir um gráfico de linha. Aqui, ó, vamos lá. Onde eu vou colocar? Eu acho que esse daqui vocês não vão conseguir ver. Mas o que eu estou fazendo é basicamente pegando a vol pelo delta. Estou só fazendo um gráfico de linha, tá, gente? Nada de grande coisa. E aqui você tem o quê? Sua curva de volatilidade. Marcelo, tá feio. Eu vou até aumentar aqui para vocês conseguirem olhar melhor. Marcelo, tá feio. Tá feio porque ela vai do 0 ao 100, tá vendo? Ela vai do 0 ao 100. Isso não é legal. Então o que você faz? Você diminui aqui, né? Como eu sei que o máximo, o mínimo aqui é, sei lá, 70 alguma coisa, então eu vou começar o meu gráfico no 0,65. Opa, já ficou mais bonitinha. Aqui eu não preciso ir até o 115, eu posso ir até o 112, para ela ficar um pouquinho mais bonitinha ainda, e beleza. Aqui eu tenho então exatamente uma curva de volatilidade. Olha o mercado que ele está fazendo. Para opções call, tá? Para call, muito dentro do dinheiro, ou seja, para calls dentro do dinheiro, tá? Deltas altos, volatilidade alta. A curva vem caindo até chegar na galo delta, tá vendo? Aqui na galo delta, tá? Depois ela cai e volta a subir. Se você quiser deixar essa planilha, essa vol um pouco mais bonitinha, você pode adicionar uma linha de tendência. Eu normalmente faço um polinomial de ordem 2, eu acho que já é suficiente, não precisa de muito mais do que isso. E aqui você vai ter uma curva mais suave. Eu vou botar aqui para vocês, ó, eu vou fazer assim, eu vou diminuir essa daqui, vou botar a curva do mercado quebradinha e vou botar a nossa curva, que é o polinomial, mais gordinha. Aqui, ó. Beleza? Então aqui você tem o quê? Uma curva de volatilidade desse papel específico para você olhar. Como eu disse, você precisa obrigatoriamente, para que isso fique mais claro para você e para que você consiga realmente ver,
você precisa acompanhar isso. Então, sugiro que vocês acompanhem essa série, tá? Aprender opção nunca vai ser uma coisa simples. Então, a gente precisa desse trabalho, a gente precisa desse desenvolvimento que a gente vai oferecer, né? Que a Zeta vai oferecer para você, mas é necessário que você fique olhando o que está acontecendo. Mas, olhando isso aqui que a gente acabou de ver, a gente já consegue claramente olhar uma curva de volatilidade. Você consegue ver onde está muito caro comprar e onde não está tão caro. Então, se você olhar, por exemplo, nessa curva de volatilidade especificamente, você vê que o pozinho está mais barato do que o dentro do dinheiro. O dentro do dinheiro estão cobrando mais. Só que se você pensar numa operação de financiamento, por exemplo, se você quiser fazer um financiamento, que foi o que a gente falou no curso conceitual, um financiamento, nesse caso, olhando essa curva de volatilidade específica, tá? Você consegue fazer um financiamento dentro do dinheiro com risco menor. Então, convido vocês a reassistirem a aula. Cadê meu chinelo? Reassistirem a aula de financiamento, que é importante. Por quê? Porque se você quiser fazer... Aí vamos lá, ó. Só pra gente utilizar isso num trade que a gente já conhece. Você pega o financiamento que a gente viu no curso conceitual. Você quer fazer um financiamento com baixo risco. Você quer bater uma call dentro do dinheiro porque você quer um financiamento de baixo risco. Procure uma ação, obviamente, primeiro que você goste, e depois procure uma ação que a vol esteja com essa cara. Porque você vai estar vendendo uma vol cara. Vocês concordam que se fosse o contrário, eu vou tentar fazer o contrário. Imagina que todos os dados fossem exatamente o contrário. Deixa eu ver se eu consigo achar rapidinho aqui. Como é que eu faço para inverter? Eu não lembro nesse daqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não, não vou conseguir inverter exatamente. Imagine que isso daqui esteja assim. Na verdade, o mercado está pagando mais por uma fora do dinheiro e menos pela dentro do dinheiro. Pode acontecer? Pode acontecer tudo numa curva de volatilidade. Uma curva de volatilidade, ela pode estar flat, ela pode estar assim, ela pode estar assim, ela pode estar assim. Pode acontecer, dependendo do que o mercado está olhando. Esse não é obrigatório estar num smile de volatilidade bonitinho. Pode estar assim. Lembra que eu falei? Pode estar assim, pode estar assim, pode estar assim. Então, se você quiser fazer um financiamento dentro do dinheiro, procure uma curva de volatilidade com essa cara. Se você quer uma fora do dinheiro, procure uma com essa cara. Às vezes você vai receber mais taxa por causa disso. Tá? Então, dá para olhar bastante coisa olhando uma curva de volatilidade. Ficou alguma dúvida com relação, primeiro, a o que é uma curva, segundo, como que você monta uma curva, e terceiro, para que ela serve? Me responda se ficou alguma dúvida com relação a essa ideia. Como eu disse, é necessário que vocês tenham feeling para ver isso. Isso não sai do nada. Mas o feeling vem de você acompanhar e a gente vai acompanhar junto isso daí. Me respondam, por favor, se ficou claro isso que eu falei e se ficou alguma dúvida. O Álvaro fez uma pergunta, gostaria que você explicasse melhor o que você falou na aula passada, operar sempre o delta. Então, Álvaro, isso aqui que eu falei, esse operar sempre o delta, só vou aguardar vocês, se vocês possuem alguma dúvida antes da gente prosseguir. Enquanto isso, eu vou responder o Álvaro. É o seguinte, você tem que operar o delta, por quê? Porque, como eu falei, o market maker ele precisa eliminar a variação do ativo objeto. Para ele eliminar a variação do ativo objeto, ele precisa fazer o quê?
a ponta contrária da obrigação ou do dever dele no papel. Então, ele assumiu uma obrigação, um dever, vendendo ou comprando alguma opção, né? Ao assumir essa posição nessa opção, ele assumiu algum direito ou um dever. Ele precisa fazer o quê? A ponta contrária desse direito ou dever. Só que o problema é que ele não vai fazer 100% daquilo, ele vai fazer o delta, ele vai fazer a probabilidade de exercício. Então o que ele faz? Ele faz a probabilidade de exercício hoje. A questão é que essa probabilidade de exercício muda com o tempo. O papel muda, o papel sobe, o delta da call sobe, o papel cai, o delta da call cai. Então você tem que ir sempre operando o delta, você tem que ir arrumando o seu delta na curva. Foi só isso que eu quis dizer, tá? No gráfico da call, então, quanto maior o delta, mais fora do dinheiro? Sim, não. Sempre, tá? Não, então, calma. Calma. Se você olhar sempre pelo delta, esquece se é call ou se é put. Sempre mais delta, mais dentro do dinheiro. Menos delta, mais fora do dinheiro. Delta é a probabilidade de exercício. Então quer dizer que quanto maior a probabilidade de exercício, mais dentro do dinheiro aquilo tá, seja uma call ou seja uma put. Quanto menor a probabilidade de exercício, menos delta vai ter, mais pozinho ela é, mais fora do dinheiro ela é. Tá? Por isso que a gente coloca pelo delta, porque o delta ele dá uma visão mais ampla, mais rápida. Eu bato o olho aqui, eu não preciso saber quanto que está o ativo objeto. Eu sei que aqui está dentro do dinheiro e eu sei que aqui está fora do dinheiro. No caso da put, mesma coisa, só vai estar invertido isso aqui, né? Mas é a mesma coisa. Perfeito? Então você tem que sempre olhar, na verdade, o delta. Deltas grandes, opções dentro do dinheiro. Deltas pequenos, opções fora do dinheiro. Quando inclina, o que significa mesmo? Depende da inclinação. E depende se você está olhando da call ou da put. Mas o mercado pode cobrar tanto mais pelas calls dentro do dinheiro, como pelas calls fora do dinheiro. Isso depende do mercado. Por isso que tem que olhar diversos papéis, tem que olhar diversas vezes, tem que estar sempre acompanhando isso. É mais fácil você... tem muito aplicativo que já monta essa curva para você. Alguns que eu vi, tá, que não são tão profissionais, eles montam a curva muito feia, porque eles montam essa curva azul. Só que eles não fazem nenhum tipo de tratamento de dados. Então, por exemplo, se tiver um papel que a vol que não tem preço, ele fica com um spikezão assim, tipo, imagina assim, ó. Eu estou pegando o offer, né? Aí vamos supor que nessa daqui a liquidez está muito baixa e o offer está tipo 3,50. E aí, não, vou botar menos, vou botar tipo, o offer tá 0,50 por algum motivo. Calma aí. Deixa eu ver como é que vai ficar bonitinho aqui para vocês. Aqui, ó, isso. Não, ficou muito. Assim é bom. Nesses aplicativos, se você não souber muito bem olhar, eles não tratam os dados muito bem, aí você vai ficar com um negócio assim. E é feio. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de, primeiro, óbvio, tá? Se você souber de VBA, souber de Excel, você consegue montar isso daqui para qualquer papel rapidamente? Consegue. Um DDEzinho você vai conseguir fazer isso. Se a gente não tiver esse conhecimento em VBA ainda, né? Ou não quiser perder esse tempo, sei lá, eu acho importante, mas é importante você saber montar, porque sabendo montar a curva, você sabe interpretar. Eu acho que você só sabe interpretar alguma coisa se você souber montar aquela coisa. Eu acho que a gente não vai fazer isso sempre? Não, você não vai fazer isso sempre. Tem aplicativo que faz. Mas não adianta nada usar o aplicativo se você não souber montar, porque você não vai saber interpretar. Né? Então, tem que estar sempre olhando isso. Deixa eu voltar aqui.
nessa curva de vol que o mercado está prevendo? Olha, Álvaro, o mercado não prevê nada com a curva de vol. Tá? Ele, na verdade, ele coloca risco onde ele quer colocar risco. Aqui, se você perceber, opções de calls dentro do dinheiro estão com volatilidades mais altas. Então, o mercado está cobrando por calls dentro do dinheiro. Quando você pega um mercado muito nervoso, normalmente o que você vai ver são essas pontas mais altas. Então, quando o mercado está nervoso, isso pode acontecer. Você pode ter essa ponta aqui muito alta. Então, isso aqui, por exemplo, mostra um mercado mais nervoso. Se você tivesse uma vol mais flat, uma vol mais igualzinha, vamos supor, essa curva aqui a gente não vai conseguir fazer, né? Mas essa curva mais assim, ó, você teria um mercado mais calmo. Isso você pode olhar. Quanto mais inclinado tiver, mais nervoso, quanto mais retinho, mais calmo o mercado. A gente poderia pegar, eu acho que a gente vai pegar isso na nossa série, né? Quando o mercado acalmar, quando as coisas começarem a acalmar um pouco, vocês vão conseguir identificar essa suavidade, né? Essa fletização da curva. Tudo bem, gente? Alguma dúvida com relação a isso que a gente falou? Mais? Eu vou deixar vocês perguntarem, mas para a gente não perder muito tempo, se vocês perguntarem eu volto, tá? Mas vamos então agora, tá? Como eu disse na aula passada, caso você tenha, né, ficado achando que as coisas estavam muito complicadas, né, a gente falou de muita coisa realmente difícil. Agora a gente terminou aqui, vamos dizer, a parte muito conceitual do curso avançado. É importante? Mega importante. Mega importante. Por quê? Porque a gente não consegue, isso é uma coisa que eu estou tentando propor para você, porque não é o que a gente imagina, mas eu estou tentando propor para você o seguinte: você não vai olhar a estratégia para colocar dentro do mercado. Vai fazer o contrário. Você vai pegar o mercado e vai ver qual é a melhor estratégia. Isso, para mim, é operar opção. Quando você pega o que você está vendo do mercado, analisa aquilo e você tem todas as opções, todas as estratégias na mão, aí sim você escolhe. Vou tentar ser mais prático. Imagina assim, ó, tem gente, e muita gente, que opera a opção dessa maneira. Tô a fim de fazer um call spread. Vou fazer um call spread hoje. Aí ele pega, procura alguma coisa e monta um call spread. Isso não faz sentido. Você está fazendo o contrário do que você deveria. Concorda? Quando você olha a estratégia, imagina que a estratégia seja a arma. E o mercado é o que você quer. Você primeiro pega a arma para depois ver o que você vai matar. Não, você tem que ver o que tem para matar e aí pegar a arma. A arma correta. Então, para você conseguir fazer isso, o que você precisa? Primeiro, saber analisar o mercado. Saber analisar o que você quer. Saber analisar para onde você acha que vai o papel, o que você acha do papel, o que você acha do mercado, se você acha que o mercado vai subir, se você acha que o mercado vai cair, se você acha que o mercado vai ficar parado, se você acha que o mercado tem suporte, se você não acha que o mercado tem suporte. Então a primeira coisa que você tem que fazer é analisar a situação, independentemente de qual seja ela. Pode ser a opção, ela nos dá esse poder. Você opera qualquer mercado com opção. Você não precisa se preocupar. Não é só mercado de alta, não é só mercado de baixo, não é só mercado lateral. É qualquer mercado. Então, sabendo que você opera qualquer mercado, você primeiro analisa o mercado. Sem nenhum viés. Porque se você ficar com o viés de quero montar essa estratégia, você vai analisar o seu mercado com esse viés. Então você não vai fazer isso. Você vai fazer olhar o mercado. Beleza, isso aqui é o mercado que eu estou vendo, tá bom. Agora você vai olhar a sua situação.
O que que eu quero fazer? Então imagina que você olhou o mercado e aí você fez assim, ah não, eu acho que esse mercado vai subir tantos por cento, porque eu acho isso, por causa disso, disso, aquilo, tal, beleza. Aí o segundo passo de você montar uma operação é, que risco você quer tomar? Que risco você quer tomar? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui para vocês, vamos dizer, um manual de como opera a opção e de onde está errado. O que normalmente o mercado e as pessoas fazem quando elas vão operar a opção? Elas olham a estratégia que elas querem usar, aprendi uma estratégia nova, quero usar essa estratégia nova. Aí ela pega essa estratégia e fica procurando no mercado alguma coisa para fazer. Tá errado. Tá errado. Imaginando a nossa estratégia como aquela arma, como uma arma que mata especificamente uma coisa, eu não posso pegar essa arma e depois sair procurando o negócio que eu quero matar. Não. Não é dessa maneira. Como que você vai fazer então? Você vai olhar o mercado, ver o que que tem lá, sem pensar na estratégia que você quer usar. Você não quer usar nenhuma estratégia. Esquece isso. Então você olhou o mercado, viu o que está acontecendo. Então imaginando, né, numa situação hipotética, você olhou o mercado e falou assim, Bradesco, eu acho que está muito barato, eu acho que Bradesco vai subir. Então a primeira coisa que você tem que fazer é analisar o que você acha do mercado, tirando o viés da estratégia. Então analisou o mercado lá, falou, beleza, é isso aqui, o mercado é isso aqui. Segundo passo que você vai fazer, analisar a sua situação. Que risco que eu quero tomar? Eu quero tomar muito risco, analisando esse cenário. Eu quero tomar muito risco, eu quero tomar pouco risco, eu quero tomar um risco mediano. Olha como a opção é um tesão, ela nos permite escolher o risco que a gente quer. Coisa que nenhum outro mercado nos dá, essa possibilidade. E a gente já viu no curso conceitual, e a gente vai ver no curso agora, nas próximas aulas, como é preciso esse risco que você está escolhendo. Você escolhe o risco exato que você quer. A gente viu na aula de financiamento, quero correr um risco de X%. Você consegue correr exatamente o risco de X%. Quero correr num call spread, numa trava de alta, um risco X. Consegue correr esse risco. Só a opção te dá isso. Nenhum outro produto pode te dar essa liberdade. Então, analisou o risco que você quer correr. Analisou também o ganho que você quer ter. Você quer correr um risco baixo ganhando pouco? Você quer ganhar muito e correr muito risco? Você quer ganhar muito e correr risco? Qual risco, né? Você quer correr risco do seu papel? Você quer correr o risco, por exemplo, eu aceito correr o risco na direção que eu quero, eu aceito correr o risco na direção contra que eu quero, ou não, eu não aceito correr um risco muito grande, quero ter o risco e o ganho. Analisou isso, beleza, segundo passo. Depois que você fez essas duas análises, aí sim você vai ter lá todas as estratégias de opção que você já sabe, porque a gente já vai aprender todas. Aí sim você vai pegar e falar assim, não, aí você não vai escolher a estratégia vai pular. Analisou isso, analisou aquilo, você vai falar assim, tá, estratégia tal. Não tem outra estratégia para isso, então beleza. Entendeu? Então é o que eu sempre falo. Não existe estratégia melhor, não existe estratégia pior. Existe a estratégia que melhor se adequa ao mercado que você está fazendo, que você está olhando, que você está prevendo, e ao risco e retorno que você quer tomar. Analisou isso,
a estratégia pula para você. Então a gente vai começar aqui agora. Deu para entender isso? Deu para entender isso que eu estou querendo dizer? É muito, muito, muito importante e isso é uma das coisas que eu quero mudar aqui nesse curso com vocês. Eu aposto que se vocês vieram, tá, aprendendo opção de alguma forma, vocês vêm com esse viés, né, com essa coisa de que você primeiro aprende a estratégia. A gente vê muito, a estratégia X, a estratégia Y, a estratégia X, a estratégia Y. Não. O mercado, a opção, o que é o fundamento, o conceito, e aí sim a estratégia depois ela vai vir fácil. Lógico, você tem que saber todas as estratégias. Porque não adianta nada também, você pegou, olhou tudo lá, bonitinho, tá. Aí você chega e fala assim, eu não sei qual estratégia eu uso. Eu garanto para você, para qualquer cenário que você escolher, para qualquer cenário que você tiver, alta, baixa, lateralização, para qualquer risco que você quer tomar, alto, baixo, médio, para qualquer lucro que você quiser, em qualquer combinação sempre vai ter uma estratégia de opção para você fazer. A questão é você saber todas as estratégias para que você faça. E no curso aqui a gente vai aprender todas. Tá? Ficou claro? Deu para entender? Então vamos lá. Agora a gente vai começar, a gente já olhou no curso conceitual, a gente olhou compra da call. Então, compra da call é the money, in the money, out of the money. Compra da call e da put, né? Vimos também call spread rate, call spread, put spread, né? A trava de alta, a trava de baixa. E vimos o financiamento, vimos essas três estruturas. Trinchamos essas três estruturas. Agora a gente vai conhecer todas as outras. A gente vai ter 2 aulas e meia, conforme prometido, 2 aulas e meia só falando de estratégia. O curso aqui ele dá uma ele não diminui a dificuldade, mas ele vai para outro lado. A gente estava falando muito de conceito, aqui a gente vai falar mais de estratégia. Tá? E para que serve cada uma delas. Então a gente vai começar com estratégias avançadas sem o ativo. Então eu não possuo o ativo e quero operar alguma coisa. Antes da gente começar, deixa eu só responder aqui para vocês. Nesse caso, estamos estudando o exercício de um meio de opções de um papel. Tendo em vista que você ensinou, não teríamos que estudar um período bem maior para saber se está caro ou barato de fato? Então, Almir, o que eu falei foi... não é com relação ao vencimento, tá? É com relação ao que você sabe. Tá? O que eu quis dizer, o que eu quero dizer quando eu falo que a gente precisa saber de volatilidade? Estou adorando essa turma que ela está perguntando muito. O que eu quero dizer quando eu digo que a gente precisa saber volatilidade? Precisa saber acompanhar o mercado de volatilidade. Vamos lá. Você não consegue saber se algo está barato ou se algo está caro sem você ter uma prévia, né, um preço, alguma coisa para você comparar. Nada está caro e nada está barato sem uma comparação. O exemplo seria, né, um bom exemplo seria, se você chegar para mim e falar que a nova McLaren, como vocês sabem, eu não entendo nada de carro, tá? Absolutamente nada de carro, eu não tenho referência de preço de nenhum carro, talvez do meu, porque, né, eu estou pagando, então a gente acaba sabendo o preço, mas eu não sei. Se você chegar para mim e falar assim, Marcelo, você viu? A nova McLaren tá R$900 mil. Aí eu vou falar, porra, tá bem caro. Por quê? Porque eu tô olhando sem nenhum tipo de noção, eu não tenho nenhuma noção. Agora, se você chegar para mim e falar assim, Marcelo, a nova McLaren, que a versão anterior custava R$1,5 milhão, essa daqui tá 900 mil. Entre nós, eu vou falar também que tá caro pra caralho. Mas, olhando que, porra, custava R$1,5 milhão e agora estão lançando a 900 mil, se for realmente o mesmo carro, né? Realmente tá barato. Então, tendo um preço base, eu consigo saber se algo está caro hoje ou se está barato.
Mesma coisa acontece com a vol. Se eu falar para você que vol de Itaú at the money para o próximo mês está 50%, tá Galo Delta, desculpa, tá Galo, a vol, a Galo Delta tá 50 vol. Se você não souber que Itaú trabalha na casa dos 25, 26, você não vai saber se aquilo tá caro ou se tá barato. Posso te dar um exemplo. Vol de Itaú tá 48%. Vol de Via Varejo tá 60%. Qual volta cara? Imaginando essa situação. Vol de Itaú tá 50%, vol de Via Varejo tá 60%. Qual volta cara? Se você não souber quais eram as vols desses dois papéis antes, para você, nenhuma informação. É a McLaren para mim, a 900 mil, sem eu saber se é caro ou barato. Agora, com a informação de, olha, Itaú trabalha na casa dos 25, 26 de vol, no mercado calmo. Via Varejo trabalha na casa dos 55, 60 no mercado calmo. Aí a gente vai olhar o mercado agora. Itaú tá com 50, Via Varejo está com 60. Quer dizer que nesse cenário hipotético que eu estou falando aqui, Via Varejo está com a mesma vol de sempre, enquanto Itaú está com uma vol mega alta. Aí sim você consegue. Você tem que ter essa análise e é por isso que eu estou convidando vocês a fazerem parte daquele grupo específico de alunos que vai acompanhar essa volatilidade comigo com o tempo. Isso é bastante importante. Beleza? Me responde se está tudo certo, amigo, por favor. Quando as asas estão mais fechadas na curva de vol, então é bom momento para operar volatilidade, tipo straddle e strangle. Cara, pode ser, porque você vai... O problema, então, na verdade não, né? Na verdade não. Porque a gente vai falar de straddle e strangle, tá? A gente só tá indo um pouquinho mais pra frente. Mas o straddle e strangle, quando você compra ele, você tá querendo comprar a vol. Se você comprar, se imagina, né? As coisas estão assim. Quer dizer que você está comprando vol mega alta. Depois, se o mercado piora, mais ainda, né? Ou seja, mais nervoso. Então, não, na verdade, um mercado mais flat, que você acha que vai ficar ruim, aí você usa o straddle. O IV Rank é um bom indicador para perceber se uma vol estava alta ou baixa, mas tem que usar a vol histórica para ajudar na análise. Eu não sei o que é esse IV Rank, tá? Se você puder dar uma falada, eu não sei exatamente o que é. Pode ser que eu conheça por outro nome. Então vamos lá, sem mais delongas, né? Isso que eu falei das estratégias é bem importante, tá, gente? Se vocês puderem, eu acho isso crucial para a gente aprender a operar. Primeira estratégia. Olha que pergunta interessante da Luciana. Nossa. Obrigado, Luciana. A Luciana perguntou o seguinte: Marcel, você acha que a vol dos papéis, de modo geral, vai voltar a ser como era antes da crise? Ótima pergunta. Tá? Vamos lá, aí análise de mercado, tá? Análise de tempo mesmo, né? Vamos lá. A vol assim, eu acho que as coisas, né, passando a crise, passando tudo que a crise vai trazer, as vols, a tendência é que elas voltem para um comportamento mais normal. Se elas vão voltar para o mesmo nível, pode ser que demore um pouco. Eu acho que vai demorar um pouco para a gente ter os mesmos níveis de volatilidade que a gente tinha pré-crise do que a gente vai ter na pós-crise. Tá? Historicamente, essa volatilidade tende a demorar para voltar para o patamar que a gente estava falando, né? que a gente estava trabalhando antes. Obviamente, as coisas, né? Como isso, imagina-se, tá? Que é uma crise que vai ter algum fim, né? Que vai chegar que vai ter um ponto onde ela vai acabar. Se for assim, se de fato ela acabar, a tendência é que as vols venham diminuindo, tá? Para alguns papéis, eu acho, tá? E aí é a opinião minha,
eu acho que vai ter papel que não vai voltar a trabalhar no nível que trabalhava antes. Vou dar um exemplo, tá? CVC. CVC antes da crise trabalhava numa vol não tão alta. Não sei se vocês acompanharam, o CVC subiu demais antes da crise. Quando a bolsa veio de 80 para 118, CVC veio rasgando, rasgando e subindo muito, e a vol dela veio ficando mais comportada. O papel bateu R$55, R$54, alguma coisa assim. A vol dela veio e estava trabalhando em níveis bem confortáveis, bem comportados até. Então, assim, eu acho que alguns papéis tipo CVC, que foi um papel que mudou completamente o paradigma, né? Vamos dizer assim, ele é outro papel agora depois da crise, é outra coisa depois da crise. Eu acho que esse papel, mesmo com o mercado calmo e mesmo ele, vamos supor que ele volte não para os 55, mas que ele suba bastante, eu acho que mesmo assim ele vai trabalhar numa vol mais alta do que ele trabalhava antes. Se você olhar para Petrobras, para Vale, para Itaú, para bancos, né, B3, eu acho que essas vols elas tendem a voltar sim para o nível de antes. Tá? Vai demorar, mas ele tende a voltar sim. E o Ibov também tende a voltar para uma vol ali, talvez não tão baixa como ele estava quando a bolsa estava 118 mil, mas vai voltar a trabalhar numa vol um pouquinho mais baixa. Mas eu acho que, no geral, né, só para, vamos dizer assim, resumir, eu acho que tem papéis que sofreram muito, que vão mudar o patamar de vol que eles trabalham. Existem papéis que vão voltar a trabalhar com a mesma vol, mas isso vai demorar bastante tempo para acontecer. Mesmo passando a crise, mesmo as coisas voltando ao normal, mesmo a bolsa voltando a subir, eu acho que para voltar exatamente para o que era antes vai demorar um pouco. Como eu disse, né, historicamente isso acontece. Na crise de 2008, por exemplo, o VIX, que é o indicador dos Estados Unidos, de vol dos Estados Unidos, ele demorou anos para voltar para o nível que ele estava. Se você olhar um gráfico de VIX, ele demorou bastante. Quer ver? Ó, eu consigo até mostrar para vocês um gráfico de VIX aqui, ó. É só bater no Google VIX Index, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Isso é uma coisa bem legal, ó. Se você olhar aqui, por exemplo, é que aqui não vai ter muito, e aqui vai ficar muito... É que ó a porrada que deu, né? Mas, ó, aqui, ó, em 2008, o VIX bateu... Opa, calma aí. Bateu aqui, ó, 70 e pouco, tá vendo? Bateu aqui, ó. Bateu 70 e... aqui, 79. Ele vinha trabalhando, ó, na casa dos 14, 12 e ó, quando o mercado tá calmo, ele trabalha na casa dos 12. Então, ó, ele veio de 70 em 2008 para, de novo, vamos supor que ó, ele só voltou a trabalhar na casa dos 12 aqui, ó, em 2013. Então, assim, demora muito para o mercado voltar, volatilidade para o mercado voltar. Então, assim, eu acho que isso daqui, apesar de já ter caído muito, ó, né, ele deu um puta de um spike aqui, subiu muito, aqui, ó, opa, aqui, ó, subiu muito agora em 2020 e já caiu bastante. Isso quer dizer que ele vai voltar a trabalhar aqui na casa dos 12, na casa que ele estava trabalhando antes, ó, 12, ó, tá vendo? 17 que seja, eu acho que demora um pouquinho. Alguns estudos que eu venho lendo de bancos gringos demonstram que esse VIX deve demorar bastante para voltar para o que era antes. Então eu acho que demora um pouquinho. Tá? Respondido? Então vamos lá. Agora sim. Agora acho que sem dúvidas. Vamos falar da nossa primeira estratégia avançada sem o ativo. Então o que a gente tem que entender? Eu não possuo ativo e eu quero operar algum movimento dele. Perfeito? Eu não possuo ativo e eu quero operar o movimento dele. A primeira operação que a gente vai olhar é a borboleta ou a fly. Tá? O nome você pode ver como borboleta ou como fly.
Tá? Algumas coisas que a gente tem que olhar antes, né? Antes de pensar, antes de pensar, aqui, tá? Na borboleta. Qual que é, como que você estrutura? Primeiro, né? O gráfico de payoff de uma borboleta, ele funciona dessa maneira, tá? Olhando, só para vocês olharem um gráfico de payoff, o gráfico de payoff da borboleta é assim. Tá? O que você tem que saber, então? Para que serve a borboleta? Primeiro, tá? A borboleta você utiliza quando você quer achar, tá? Quando você quer apostar não, apostar é uma palavra horrorosa no mercado. Quando você quer operar um papel onde você ache que ele vai parar especificamente num ponto. Então, por exemplo, você tem um papel que está valendo 17, 18 reais e você acha que esse papel, tá, no vencimento ou próximo do vencimento, ele vai estar próximo do 20 reais, por exemplo. Tá? Então você quer operar um preço específico do papel. O que você monta, né? A melhor estratégia, se você quiser um preço específico. Então repara que aqui eu não estou falando de tendência. Não é se a tendência é para cima, se o mercado é para cima ou se o mercado é para baixo. Ou se o mercado é lateral. A Fly ela cabe em qualquer uma das três tendências. Desde que eu tenha algum ponto de resistência. Tá? Isso acontece bastante no mercado. Quem acompanha vê isso bastante. O mercado, ele, assim, é que agora tá foda de analisar esse tipo de coisa, né? Porque agora não tem mais nada, não tem mais regra, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Petrobras, há um tempo atrás, ela ficou ali, ela ia até o 30 reais, ficava ali, batia 30, 30, 30, 30, 30, 30, e aí ela vinha, voltava 28,5, e aí ela tentava 30, 30, ela passava 30,5, e ela voltava pro 30. Então, se você imaginar, né, aí depende da forma que você analisa o mercado, mas se você analisar um mercado onde você acha que um papel vai ficar paradinho, ou desculpa, vai ficar num preço, a Fly é uma ótima opção. Perfeito? Então, ó, a tendência da Fly, ela é qualquer uma. Quer dizer que se o papel tiver 17, se achar que ele vai ficar no 15, você pode fazer. Se achar que ele vai ficar no 20, você pode fazer. Se você achar que ele vai ficar paradinho no 17, você também pode fazer. Tá? Então, a tendência da Fly é qualquer uma. Desde que o objetivo é um preço específico. Você tem um preço específico para aquele papel. Perfeito? Como que você monta uma Fly? Imaginando, por exemplo, um papel Petrobras a 18 reais. Tá? Eu vou botar a 17 só para o nosso payoff ficar igualzinho. Imaginando Petro a 17 reais, você acha que o preço desse papel no vencimento vai estar alguma coisa próximo do 20. Como que você monta então uma Fly? Tá? Uma Fly ela é composta por três opções iguais: call, call, call ou put, put, put. Tá? Call, 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 put, put, put. Tá? E você vai fazer assim, ó, você vai comprar uma quantidade da primeira, vender o dobro da segunda e comprar a terceira. É muito importante que os tamanhos, que os sizes que você escolha, seja sempre 1.000, né? Vamos dizer 1.000, 2.000, alguma coisa assim, o dobro vendido e o mesmo aqui. Então, se você fizer 1.000, tem que fazer 2.000, 1.000. Se você for fazer 5.000, tem que comprar 5.000, vender 10.000 e comprar 5.000. Tá? E aqui os strikes. Aí, o que significa os strikes de uma Fly? Tá? Antes, eu vou abrir a nossa planilha de payoff. Deixa eu abrir que meu computador aqui, ele tá... Eu já te respondo, tá, Álvaro?
Já vi sua dúvida já. Ó, então vamos lá. Imaginando a Petrobras lá, né? Eu tô vendo a Petrobras a 17, eu acho que ela vai subir para 20, tá? Nossa planilha de payoff, ela dá o payoff da opção, né? Então eu vou fazer 1.000, 2.000 e 1.000. Posso fazer 5.000, 10.000, desde que eu siga sempre essa ideia de 1 menos 2, 1. Esses são os multiplicadores da sua fly sempre, tá? Os strikes, o que significa? Eu compro, vendo, compro. O strike do meio, deixa eu apagar isso aqui, ó. Esse strike do meio aqui, tá? Ele é sempre o preço que você acha que o papel vai estar. Tá? O preço que você acha que o papel vai estar é o strike do meio. Esse aqui é o que você escolhe. Então, se eu acho que o papel vai estar 20, eu faço uma call no 20. Eu vendo dobrado a call do 20. Perfeito? Se eu acho que ele tiver 21, eu faço 21 e assim vai. Tá? E aí, esses dois strikes aqui, eles vão mandar no ganho. Eles vão mandar no vamos dizer assim, risco-retorno. Tá? Eles vão mandar no risco-retorno. Por quê? Porque vamos lá, ó. Uma fly, ela vai te pagar a diferença entre o 20 e o primeiro strike. Então, caso dê certo, uma fly te paga a relação risco-retorno. Ele te paga essa diferença aqui. Tá? Então, se você fizer, por exemplo, uma fly 18 e 20, você vai receber 2 caso você acerte. Vai receber 2 caso você acerte. Tá? Só que esse último strike aqui você não escolhe. Isso aqui é muito importante. O último strike da fly, ele tem que ter a mesma distância que o primeiro tem do segundo. Então, se aqui esse strike tem uma diferença de 2, esse daqui obrigatoriamente tem que ter a mesma diferença de 2. Então, ele vai ser sempre... Se essa diferença é de 2, ele vai ser sempre a diferença de 2. Ele precisa ser equidistante. Tá? Se não for equidistante, olha isso. Ó. Então, a gente viu que esse aqui é o preço que você acha que o papel vai estar. E esse daqui manda no risco-retorno. E esse daqui é só é obrigado, tá? Por quê? Porque a fly, para ela ficar com essa cara bonitinha aqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Se vocês repararem, a fly, ela do 18 para baixo, nada acontece, tá? Do 18 para baixo, nada acontece. Ela começa a te pagar mais, chegando num pico que é exatamente o 20, tá vendo? Que é onde você acha que o papel vai estar. Deixa eu botar aqui uma linha. Tá? Que é exatamente o 20, que é quanto você acha que esse papel vai estar. Perfeito? Então, acho que ele vai estar 20, tem o meu ganho máximo no 20. E depois do 20, ele vai caindo. Por que é importante essa equidistância? Porque a fly, ela é uma operação onde o risco máximo da operação é o quanto você colocou. Então você coloca, por exemplo, 30 centavos. Tá? Então você comprou, vendeu, comprou, o net deu 30 centavos. Então você coloca 30 centavos para ganhar R$2. Tá? Só que você só pode perder os 30 centavos. Por isso que ela não tem, tá, nenhum prejuízo a mais do que o que você colocou.
Se der errado, você perde o que você colocou. Se você, aqui ó, se você fizesse, por exemplo, uma 18, 20, 21, olha o que vai acontecer com o gráfico. Tá vendo? Desculpa, 23, por exemplo. Olha o que aconteceu com o gráfico. Tem um momento, apesar daqui estar no 20 ainda, ó, o seu ganho máximo continua sendo no 20, mas vai ter um momento onde você vai perder mais do que você colocou, tá vendo? Então isso não pode acontecer, tá? Isso não é uma fly. É uma fly, mas assim, pra gente, pessoa física, não é bom operar assim. É sempre bom operar equidistante, tá? Como que você vai analisar o que você quer numa fly, quando você estiver olhando uma fly? A primeira coisa que você tem que analisar é onde, né, é o preço que você acha que o papel vai estar. É fato. Tá? Quanto mais você quiser ganhar, tá? Quanto mais você quiser ganhar, mais estreito tem que ser a sua fly. Tá? Então, por exemplo, se você fizer uma fly 19,5, 20, 20,5, vou tirar isso daqui. A relação risco e retorno dessa fly é maior do que a relação risco e retorno dessa fly. Não é muito óbvio isso? Só a gente pensar naquilo que a gente falou também no curso conceitual. Quanto se a probabilidade de ganho é baixa, o lucro é muito alto. Vocês concordam que a probabilidade de ganho sua aqui, ela está dentro do triângulo? Dentro do triângulo você ganha alguma coisa. Esse triângulozinho aqui, ó, é bem pequenininho. Você começa a ganhar no 19,5 e para de ganhar no 20,5. É bem mais difícil ganhar do 19,5 até o 20,5 do que do 17 ao 23. Então você vai ganhar mais quanto mais estreito, não mais em quantidade, tá? Mais em risco-retorno. Vamos fazer uma simulação? E para isso a gente vai usar a nossa planilha, essa daqui, ó. Não, opa, errei. Essa daqui. Não, tá difícil hoje, hein, gente? Aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Vou utilizar esses preços aqui como referência. Perfeito? Vamos imaginar que o mercado esteja assim. No nosso exemplo aqui, ó, Petro estava 17,25. Vamos imaginar a seguinte situação. Vou te aproximar. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu acho que esse papel vai estar valendo 20,05. Tá? Então eu acho, aqui é o target, né? O quanto você quer. E a gente vai analisar, a gente vai montar duas flies e a gente vai ver o que acontece com essas duas flies. Tá? A primeira fly que eu vou montar é a fly 17,30, 20,05 e o outro tem que ser a mesma diferença. Então vai ser 22,80. Então vou montar primeiro essa fly aqui, ó. Quanto que essa fly paga pra gente? Como eu falei, ela paga, se o papel estiver a 20,05, ela paga 2,75. Então ela tem de ganho máximo sempre essa diferença. Agora eu vou pegar uma segunda fly. Eu vou pegar a fly 19,80, 20,05 e a mesma diferença aqui, 20,30. Qual que é o ganho máximo dessa segunda fly? Eu vou até pegar um pouco melhor. Assim fica muito estreitinha. Vou pegar essa, ó, 19,55, 20,05, 20,55. Essa daqui o ganho máximo é 2,75. Essa daqui o ganho máximo é 0,50. Aí você vai me falar assim, Marcel, porra, você acabou de me falar
que quanto mais estreitinho aqui, mais eu ia ganhar. E aqui estamos falando que aqui eu ganho 0,50, aqui eu ganho 2,75. Vamos ver qual que é o preço dessa fly aqui, tá? Só a gente pegar, ó. Aqui vocês conseguem ver, né? Então eu vou botar o preço aqui de cada uma, ó. A 17,30, vamos procurar ela aqui, estava 1,31. A de 20,05, 0,37. A de 22,80, 0,11. Quanto que eu pago por essa primeira fly aqui? Eu pago 1,31 mais 0,11 menos 0,37 menos 0,37. Eu pago 0,68 por essa fly. Se eu pago 0,68 para ganhar 2,75, eu ganho máximo de 2,07. Ganho percentual 2,07 em 2,68 em 0,68 que eu estou colocando, 300%. Marcelo, é isso mesmo? Dá 300%? Dá muito mais que isso. Agora vamos analisar essa daqui. Vamos ver qual que é o preço da 19,55. 0,48. Qual que é o preço da 20,05? 0,37. Qual que é o preço da 20,55? 0,29. Quanto que custa essa fly? Essa fly custa 0,48 menos 0,29 menos 0,37 menos 0,37. Ela custa 3 centavos. Quanto que é o ganho máximo dela, então? 47. 47 para 3 que eu coloquei, 1.500%. Tá? Isso aqui só foi para demonstrar para vocês que o que manda no ganho da fly, é o tamanho a distância dessas duas calls aqui. Aí você vai falar assim, porra, Marcelo, então se eu acho que o papel vai ficar no 20,05, eu vou sempre montar essa daqui. Sim, por isso que você tem que olhar o risco que você quer correr. Por quê? Onde que está o break-even dessa fly? Marcelo, como assim o break-even da fly? Eu não paguei 0,68? Se eu paguei 0,68, o break-even é em qual ponto eu estou recebendo 0,68? Ou mais do que 0,68? Quando eu começo a ganhar 0,68? Se vocês olharem o gráfico de uma flyer, tá? Você tem aqui o ganho, tá? Você tem o ganho dela, tá? Começando no primeiro strike, tendo o valor máximo no do meio e caindo depois até o zero de novo. Então, o break-even seria alguma coisa aqui assim, dependendo de quanto você pagou. Porque ó, aqui, acima do 19, você está ganhando a call. Aqui você está perdendo porque essa call está dobrada. Vai chegar um momento onde vai chegar o break-even de novo. Então tem dois break-evens a fly. Ela tem, na verdade, um intervalo. O break-even começa em um ponto e para no outro. Então aqui a gente consegue analisar facilmente que nessa daqui, se o papel tiver 68 centavos acima do 17,30, eu vou ganhar 0,68. Porque a fly ela não paga só se você acertar o do meio. Ela paga entre o 17,30 e o 22,80. E essa daqui entre o 19,55 e o 20,55. Tá? Então aqui o primeiro break-even é esse, o segundo break-even é 22,80 menos 0,68. Então qualquer coisa entre 17,98 e 22,12, eu estou com o meu dinheiro de volta. Aqui nesse caso, o break-even é 19,55 mais 0,03 e 20,55 menos 0,03. Vou fazer uma pergunta óbvia.
É mais fácil o papel estar no primeiro intervalo ou no segundo intervalo? Óbvio que no primeiro intervalo. O primeiro intervalo ele tem um tamanho de 4,14, enquanto aqui eu tenho um tamanho de 0,94. Então, a relação risco e retorno da Fly ela é igual para todas as operações. Basta você olhar e ver o risco que você quer correr. Se você pensar aqui, você consegue, olhando o delta, e repara que tem que estar entre os dois, hein, gente? Entre os dois. Qual que é a probabilidade do papel estar acima de 19,58? Olha o que eu falei de que quando você opera a opção sabendo o que você está fazendo, você consegue matar a pau a relação risco e retorno. Ó, vou botar o delta aqui. Vou perguntar uma coisa para vocês. Qual que é a probabilidade do papel estar acima de 17,98? É o delta da 17,98. Não tem o delta da 17,98? É aqui, ó, entre 47 e 44. É fácil calcular, mas para a gente não perder tempo, né? Vamos botar que é 45%. Então a probabilidade do papel estar acima do 17,98 é 45%. Tá? A probabilidade do papel, então, né? É que aqui é um pouco mais difícil de você saber exatamente o delta, porque você vai ter que fazer um complementar. Mas do 22,12, a chance está acima de 22,12. Vamos pegar esse aqui, ó, 10, né? 22. Oi, vocês não estão vendo, gente, desculpa. Oi, ninguém me avisou. Ou me avisaram e eu estou viajando. Olha o que eu estou fazendo aqui, desculpa. Eu não mudei agora que a Luciana falou, eu não tinha visto. Desculpa, vamos lá. Ó, eu peguei aqui ganho máximo, preço, ganho e o ganho percentual da primeira e da segunda, beleza. Vimos que o break-even da primeira, ele vai ser sempre o strike mais o preço que você pagou. E o break-even de cima, né, que são 2 pontos de break-even, o break-even de cima ele é o strike de cima menos o preço que você pagou. Então você fica com esses dois strikes. Tá? Você fica com esses dois break-evens aqui. Esse break-even tem um tamanho de 4,14, enquanto esse daqui tem um de 0,94. Aqui você consegue ver que para essa daqui pagar 300% e essa pagar 1.500, tem que ter um significado. Qual que é o significado? O risco dessa é bem menor do que o risco dessa. Como eu falei, o que a gente precisa ver? A gente precisa ver qual o risco. E é isso que a grega dá para a gente. O delta. Tá? Se a gente pegar aqui, por exemplo, ó, eu sei que para eu ter o dinheiro de volta, o papel tem que estar acima de 17,98 e abaixo de 22,12. Tá? Tem que estar nesse intervalo. É simples? Não. Eu vou fazer aqui uma aproximação bem aproximada. Tá? 17,98 para eu saber qual a probabilidade do papel estar acima do 17,98, eu vou pegar aqui o delta entre a 17,80 e 18,05, vou dizer que ele é de 45%. Tá? Da 22,12, eu vou pegar o delta da 22,12. 22,05, vai, 10%. Tá? Significa que a chance do papel estar acima do 17,98 é de 45%. E a chance dele estar acima dos 10, dos 22,12, é só de 10%. Então, bem porcamente, tá, gente? Bem porcamente, você pode pensar que assim, é só uma ideia, tá? É que estatisticamente não seria assim que você vai fazer, mas esse papel tem 90% de chance de não estar acima de 22,12. Mas tem 45% de chance de estar acima de 17,98. Então, para ele estar no meio, se você multiplicar 0,45 por 0,90, tá? 0,40 seria a probabilidade 41% seria a probabilidade do papel estar entre 17,98 e 22,12. Se você fizer a mesma conta aqui,
Tá? Ou seja, 41% de chance de você receber seu dinheiro de volta. Vamos dizer. Tá? Nesse caso aqui, ó, a de 19,58, 27% de delta. A de 20,52, ou alguma coisa próximo disso, né? 20,55, 18. Quer dizer que o papel tem 27% e meio de chance de estar acima de 19,58 e 82% de chance de não estar acima de 20,52. Né? Se você pegar aqui, ó, 1 menos esse, 81. Então, se eu multiplicar esse por esse, tá? Eu tenho 22,4% de chance do papel estar entre 19,58 e 20,52. Significa que o risco dessa é muito maior que o risco dessa. Tá? Se os dois riscos, né? E aí daí vem essa diferença de ganho. Tá bom? Então, é muito importante analisar o que na Fly? Primeira coisa, qual é o valor que você acha que o papel tá? Isso aqui é crucial. Né? Você olhar qual é o preço que você acha que o papel vai estar. Primeiro, né? Se você acha que o papel vai estar a algum preço específico. Isso é crucial. Tá? Depois você vai analisar qual o risco que você quer correr. Quanto mais larga for a sua fly, menor o seu risco, menor o seu ganho. Tá? A fly, então, ela acaba sendo uma operação, tá? Só para isso é importante, uma operação com ganho muito alto, tá? Normalmente, quando você monta uma fly, você vai ter ganhos muito altos, tá? Só que probabilidade desse ganho muito baixo. Bem baixinho mesmo. Perfeito? A probabilidade da fly acontecer, ela é difícil. Eu não gosto muito, já vi alguns traders fazendo, tá? Que é ficar montando fly até acertar. Como ela é uma operação que custa muito pouco, né? Porque como ela tem um custo baixo. Você vê aqui, a gente montou aquela outra, o custo era de 3 centavos. Né? Como ela tem um custo baixo, tem gente que gosta de ficar montando para acertar. Eu acho que isso vai ficar jogando na Mega Sena. Não acho que faz sentido isso, tá? Eu prefiro você olhar e quando tiver alguma coisa que você acha, quando você vê alguma resistência, algum ponto específico, aí sim você pode olhar para a Fly. O ganho dela é realmente muito alto, assim como você mostrou? O ganho de uma fly é realmente muito alto. Uma boa fly vai te pagar 800, 700, 600% do que você colocar, tá? Essa daqui ficou muito, muito, muito estreita, tá, gente? Eu não faria essa daqui especificamente, que eu acho que ela é muito, muito estreita, tá? Mas, se você montar uma ali na casa dos 600% de ganho, você já fica com uma fly interessante. Outra coisa importante que eu tenho que falar é o seguinte. Fly se monta com os mesmos tipos de opções. Tá? Ou call, ou put. Quando que você vai escolher uma call ou uma put? Primeira coisa, não muda nada se você fizer, se o papel tiver 17, você achar que ele vai para 20, tá? Não muda absolutamente nada você montar a fly 17, 20, 23 em call ou 17, 20, 23 em put. Vai te dar o mesmo ganho, o mesmo risco-retorno. Exatamente igual. Tá? Pode confiar em mim. Pode pegar lá amanhã, quando abrir o mercado, você monta uma fly com call, uma fly com put. Vai dar exatamente o mesmo ganho percentual. Onde vai estar a diferença? Na movimentação financeira. Aqui, você está operando calls fora do dinheiro, concorda? Aqui são calls fora do dinheiro.
E aqui são puts dentro do dinheiro. A gente já viu o que é mais caro, uma opção fora do dinheiro ou uma opção dentro do dinheiro? Uma opção dentro do dinheiro é mais cara. Então, se você quiser montar essa fly, no frigir dos ovos é exatamente a mesma coisa. Só que essa aqui vai ter mais custo do que essa. Porque essa daqui as opções são mais baratinhas, a movimentação financeira é menor. Nessa daqui as opções são muito caras, as opções, a movimentação financeira é muito mais alta. Essa aqui tem valor intrínseco, né? Essa aqui tem 3 de valor intrínseco, essa tem 6 de valor intrínseco. Enquanto essas daqui não tem valor intrínseco. Tá? Curso conceitual de novo, valor intrínseco e valor tempo. Então, bastante importante. Tá? Bastante importante. E então, quando que você monta call, quanto você monta put? Se o preço que você está achando tiver acima do preço atual, monta com call. Se o preço que você está achando tiver abaixo do preço atual, monta com put. Ponto. Os strikes, todas as ideias, tudo vai ser exatamente igual uma fly de call, uma fly de put. Não muda absolutamente nada. Tudo que eu falei, tá? Porém, só tenha isso em mente. Se o preço que você acha estiver acima, monta com call. Se o preço que você acha estiver abaixo, monta com put. Tudo bem? Claro? Beleza. Aí agora a gente vai falar de uma coisa muito importante da Fly que já vai responder todas as dúvidas que vocês têm. Como que funciona o comportamento de uma Fly com o tempo? Porque você pode pensar assim, ó. Ah, já sei. O papel tá 17, eu vou montar uma Fly agora. 15, 17, 18. Opa, desculpa. 15, 17, 19. E já vou vender. Não. A Fly, ela só engorda com o passar do tempo. Tá? Então, você precisa que o papel esteja próximo do vencimento, próximo do seu strike do meio e próximo do vencimento. Você precisa dessas duas coisas. Não adianta, por exemplo, imagina que o papel está 17, você acha que ele vai para 20, você monta 17, 20, 23. Então ele está 17, você acha que ele vai para 20, eu monto 17, 20, 23. O papel, isso aqui vence, sei lá, em 20 dias. Se o papel no próximo dia abrir a R$20, a sua fly não aumenta de preço. Não aumenta de preço. Não adianta o papel estar próximo do seu strike se faltar muito tempo até o vencimento. Agora, se passado, por exemplo, 19 dias que você montou e o papel está no preço que você falou, aí sim ela vai ter engordado. Então, a Fly ela precisa de tempo de maturação, vamos dizer assim. Ela precisa de tempo, precisa que o tempo passe. Opa, desculpa. Precisa que o tempo passe e precisa que o seu papel esteja ali na cara. Aí você pode me perguntar assim, então, Marcel, eu vou montar a Fly bem pertinho do vencimento. Então, é mais fácil de acertar. É só você pensar em probabilidade, tá? É mais fácil acertar um preço de um papel que falta um mês para vencer ou que falta uma semana? Falta uma semana é mais fácil. Logo, você pode montar próximo do vencimento? Pode. Mas você vai receber muito menos de quem montou antes. Então vamos lá. Ó. Se eu acho que esse papel tá 17 e vai para 20. Se eu montar uma 20 dias antes e montar uma 5 dias antes, qual que vai me pagar mais? A de 20 dias antes. E imaginando o papel a R$20 no vencimento. Imagina que você acertou, que os dois acertaram. Quem que vai ganhar mais? O que montou com 20 ou o que montou com 5? O que montou com 20. Por quê? Porque a fly dele teve mais tempo de maturação.
Tá? Ele acertou muito antes Desculpa. Ele acertou muito antes o target. Tá? Então, isso é importante, tá? Eu já vi muita gente montando a fly no 17 buscando 20, vendo a opção, a ação a R$20 e falando, não, mas ela não engorda. Não, ela não engorda. A fly ela não engorda se não tiver tempo. Tá? Ela sensibiliza, ela vai, como disse o Álvaro, né? Ela vai sensibilizando quando você está chegando próximo do vencimento e o papel está ali na cara do onde você quer. Tá? Aí o Álvaro perguntou assim, a fly sensibiliza quando começa a passar do 19 ou só ganha mesmo no 20? Então vamos lá, essa pergunta tem duas respostas. Se você falar no vencimento, é a partir do 19. Uma fly 19, 20, 21, a partir do 19, no vencimento você ganha. Ela começa a engordar se estiver próximo do 20 e próximo do vencimento. Tá? Isso que eu ia perguntar. Nesse caso, faz a terceira perna com 21. O que que acontece? Nando, eu não sei exatamente qual que era a... Qual que era exatamente? Era esse exemplo aqui? Me responde, por favor. E era esse exemplo aqui ou se era... Deixa eu ver, a gente falou outro exemplo? Acho que não. Me responde se era esse exemplo aqui, se você quer no 21, eu te respondo, tá? Aí a Luciana perguntou, vale a pena montar perto do vencimento? É isso, Luciana. Se você montar perto do vencimento, você vai ganhar menos. Porque a probabilidade de você acertar é mais alta, vamos dizer assim. Porque tem menos tempo até o papel, né? Então, por exemplo, assim, eu vi uma resistência para esse papel na próxima semana. Posso montar uma fly? Pode, não tem problema. Só que ela só vai te pagar menos do que se você tivesse montado antes. Essa é a conta, tá? Não tem outro segredo, não. Nando, se puder me responder, por favor, se era esse exemplo que você estava falando, se você responder, eu já te falo, tá? Então, gente, sobre a fly, alguma dúvida? Alguma coisa? Então, a fly é essa operação que você faz dessa maneira, né? Quando você acha que o papel vai para um ponto específico. Acho que falamos de tudo sobre a fly. Por que eu fiquei bastante tempo na fly? Porque a próxima operação que a gente vai ver é muito parecida com a fly em diversos aspectos. Então a gente vai passar muito mais rápido por ela. Eu não vou começar agora, porque a aula já está acabando. Então eu não vou começar a falar do Condor agora, tá? Mas peço para vocês reassistirem a aula de fly, para que não fique nenhuma dúvida, porque não é uma operação muito simples de se entender, de se montar, né? Uma outra coisa que eu não falei, se você pensar bem, né, uma fly nada mais é do que uma compra de um call spread e uma venda de um call spread. Compra o 19 com 20 e vende o 20 com 21. Né? Ó. O que você está fazendo nessa fly aqui? Você está comprando, vendendo dobrado e comprando, né? Aqui você compra 1.000, vende 2.000 e compra 1.000, por exemplo. Não é isso? Você pode destrinchar isso aqui como sendo... né? Que nada mais é do que a compra do call spread 17 com 20,05 e a venda do call spread 20,05 com 22,80. Tá? Por isso que ela começa a te dar prejuízo. Porque você comprou um call spread aqui, mas você vendeu um outro aqui. E por isso que tem que ser igualzinho, para que o ganho desse call spread seja exatamente igual ao prejuízo desse daqui. Então, se o papel passar aqui, se o papel fechar, por exemplo, a R$25, você teve o ganho máximo desse call spread, mas o prejuízo máximo desse call spread. Se os dois forem iguais, você não perde nada. Tudo bem?
Gente, com alguma dúvida com relação a alguma coisa que a gente falou? Se sim, faça uma pergunta. Deixa eu até ver se o Nando respondeu. Às vezes o meu para de atualizar. Não, eu acho que ele não respondeu. Deixa eu ver lá no principal. Não respondeu. Então assim, Nando, se você tiver dúvidas, tá? Se você tiver dúvida, pergunta na aula que vem ou lá no grupo do Telegram, não tem nenhum problema, tá? O que eu quis passar aqui foi, eu quis perder bastante tempo na Fly, porque eu acho que é uma operação importante para a gente entender e não é uma operação tão trivial. Ela é uma operação que montar não é tão simples, o objetivo dela não é tão simples e o desenrolar dela com o tempo também não. Então tem que olhar, tem que estudar. Sugiro que vocês utilizem o FlexScan para simular uma montagem de fly e ver como ela se comporta. É importante. Então simula, bota lá no book algumas flies e aí você vai ver com o tempo como é que vai acontecendo. Que tudo isso que eu falei é verdade, mas vocês só vão acreditar em mim depois que vocês verem isso, né? Então sugiro que vocês montem amanhã algumas flies, monta, sei lá, 4, 5 flies no FlexScan, dá para deixar o book para você ir acompanhando o que está acontecendo e você vai ver com o movimento do mercado, monta, sei lá, para cima, para baixo, monta um monte para você conseguir ver o que acontece. O papel chegou no meu preço, mas ainda falta muito para o vencimento, a Fly está valendo quase a mesma coisa. Ou está chegando próximo do vencimento, acertei aqui, você vai ver que ela vai estar te pagando um monte. Tudo bem? Gente, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, tá? A gente vai terminar a terceira aula aqui. Na quarta e na quinta a gente só vai falar de estratégia. Perfeito? Na curva de vol que mostrou na ponta é melhor estrutura de venda da vol? Cara, é que assim, é muito difícil você vender vol fazendo operação de direcional, tá? Dá para você aproveitar a vol. A gente vai ver na aula que vem, por exemplo, uma estrutura que aproveita uma vol alta. Mas você está sempre operando o direcional, você nunca está operando muito bem a volatilidade, por aquilo que a gente viu no Market Maker. O market, para você operar a volatilidade de fato, você precisaria fazer o seu delta hedge, coisa que você não vai fazer sendo uma pessoa física. Então é muito difícil você operar essa volatilidade de fato. Dá para você aproveitar. Quando a gente for estudar, por exemplo, é que a Fly ela não tem nada de vol, né? Não tem nada a ver com vol a Fly e nem o Condor, mas o Seagull que a gente vai ver na próxima aula, você vai ver que é uma forma de aproveitar essa vol alta. Você vender um Strangle, talvez, você aproveitaria essa vol mais alta também, tá? Mas vender vol normalmente é uma coisa que, se você errar, quebra muito, tá? Então eu não aconselharia ir muito para esse lado de querer operar a volatilidade comprando e vendendo, e sim olhando se está caro e montando uma estrutura que se aproveite disso. Tudo bem? Isso. Aproveitar sim. Aproveitar você consegue aproveitar, mas depende da estrutura. Uma Fly você não vai aproveitar, por exemplo, porque ela é uma operação que a vol net dela é quase zero. Ela não é uma operação de volatilidade. Já o Seagull é uma operação de vol alta. Um call spread é uma operação de vol, mas é uma operação de compra de vol. Então, assim, tem várias coisas que você tem que... Beleza? Entendeu, né? Eu vi aqui sua resposta e já entendeu, então tudo bem. Tá bom, gente? Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido tudo que eu quis passar. A próxima aula, então, a gente vai fazer no dia 27, quarta-feira. Amanhã eu não vou conseguir. Então, no dia 27, quarta-feira, 7 horas, a gente começa a nossa quarta aula só para falar de estratégia. Então, reassistam as 3 primeiras. Se tiver dúvidas, já venham com as dúvidas. Pergunta no Telegram, pergunta na aula, pergunta onde vocês quiserem, mas tirem todas as suas dúvidas para que a gente tenha um melhor acompanhamento do curso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Foi um grande prazer dar essa aula para vocês. Tá? E muito obrigado, gente. Tchau, tchau.